Já trazemos a informação de que os Estados Unidos acabam de classificar as organizações criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Agora é oficial. Os Estados Unidos anunciaram que PCC e Comando Vermelho vão entrar na lista de organizações terroristas estrangeiras. E quando essa palavra aparece, muita gente já pensa: os Estados Unidos podem invadir o Brasil? É sobre isso que vamos trazer agora, sobre os bastidores da geopolítica mundial. E vamos tentar responder o que acontece quando uma facção brasileira passa a ser tratada como ameaça internacional. Por isso fica nesse vídeo até o final para entender. Deixa o seu like e se inscreva para os próximos conteúdos. Os Estados Unidos anunciaram que vão classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras a partir do dia 5 de junho. Até essa data, os dois grupos já aparecem como terroristas globais especialmente designados. Traduzindo isso para o português simples, os Estados Unidos estão dizendo que essas facções deixaram de ser apenas um problema de segurança pública do Brasil e agora elas entram em uma lógica internacional de combate ao terrorismo, à lavagem de dinheiro e redes criminosas transacionais. Mas calma, isso não significa que amanhã vai ter tropa americana entrando no Brasil. O que essa classificação faz na prática é abrir uma caixa de ferramentas. Acontecerão sanções, bloqueios de bens, restrição financeira, pressão sobre bancos, investigação de empresas, rastreamento de dinheiro, cooperação internacional e também uma tensão política enorme. Então a pergunta certa não é só: os Estados Unidos vão invadir? A pergunta real é o seguinte: o que muda quando o PCC e Comando Vermelho passam a ser tratados pelos Estados Unidos como organizações terroristas? Para entender essa decisão, você precisa olhar para três coisas. Primeiro, dinheiro. Facção não cresce só com arma na mão, cresce quando consegue movimentar dinheiro, quando consegue lavar dinheiro, quando consegue comprar influência, quando consegue transformar dinheiro ilegal em empresas, imóvel, transporte, comércio e aparência de legalidade. Segundo, rota. PCC e Comando Vermelho não são mais problemas isolados de bairro, comunidade ou presídio. Essas redes têm conexões internacionais, conexões em fronteiras, portos, países vizinhos e rotas internacionais. E isso chama a atenção de fora. Terceiro, política. Essa decisão acontece em um momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos, onde o presidente atual do Brasil tentou diálogos com o presidente Donald Trump para não classificar esses grupos criminosos como terroristas. Em contrapartida, o senador Flávio Bolsonaro, em uma reunião recente com o presidente Donald Trump, alegou categoricamente que ele pediu ao governo dos Estados Unidos para classificar urgentemente o PCC e o Comando Vermelho em grupos terroristas. Então essa pauta não é só policial, é geopolítica. Quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, eles não estão apenas dizendo esse grupo é perigoso, eles estão dizendo: a partir de agora, esse grupo entra na lógica de pressão internacional. E isso muda o jogo definitivamente. Agora vamos direto na pergunta que mais chama a atenção: os Estados Unidos podem usar isso para invadir o Brasil? A resposta responsável é: não é esse o efeito automático da classificação. O Brasil é um país soberano, tem governo, tem forças armadas, tem polícia federal, tem instituições. Uma designação americana sozinha não dá passe livre para outro país fazer operação aqui dentro, mas ela aumenta a pressão e aumenta o risco de discurso político. Principalmente se algum setor americano começar a dizer que o Brasil não está fazendo o suficiente contra essas facções. Aí entra a parte sensível, porque quando um grupo é tratado como terroristas pelos Estados Unidos, qualquer rede financeira ligada a ele pode virar alvo. Conta bancária, empresa de fachada, transação internacional, pessoa que empresta nome, intermediário, operador financeiro e até negócios que parecem normais, mas servem para esconder dinheiro. Então, antes de pensar em invasão, pensa nisso. O primeiro campo de batalha provavelmente é o dinheiro. Na prática, essa classificação tenta apertar a parte mais importante de uma facção, a estrutura. Porque facção não vive só da ponta, não vive só de cara armado. Ela precisa de transporte, precisa de comunicação, precisa de fornecedor, de rota, de comércio, de lavagem de dinheiro, precisa de advogado, de laranja, precisa de empresa, precisa de alguém para transformar dinheiro ilegal em patrimônio limpo. E quando os Estados Unidos colocam PCC e Comando Vermelho
vermelho nessa lista, eles tentam atingir justamente essa rede. O sistema financeiro americano tem alcance mundial. Bancos do mundo inteiro têm medo de sanção dos Estados Unidos. Empresas evitam qualquer risco de aparecer ligadas a grupos listados. Transações ficam mais vigiadas. Ativos podem ser congelados, pessoas podem ser investigadas. E o mais importante, quem antes se escondia atrás de uma empresa comum pode começar a virar alvo internacional. E é por isso que essa decisão pesa, porque ela mira a rede, não só o criminoso da ponta. Agora entra o lado do Brasil. O governo brasileiro não gosta desta classificação, porque ela abre uma porta delicada. A preocupação é simples. Se os Estados Unidos tratam facções brasileiras como grupos terroristas, até onde eles podem tentar agir? Vão querer só cooperar? Vão pedir mais acesso a informações? Vão pressionar bancos? Vão mirar apenas em empresas brasileiras? Vão usar isso para aplicar sanções? Vão transformar a segurança pública brasileira em pauta da política americana? É aqui que entra a palavra soberania na visão do governo brasileiro. O Brasil pode concordar que PCC e CV são extremamente perigosos, pode concordar que essas facções precisam ser combatidas com força, pode concordar que existe tráfico, lavagem de dinheiro, domínio territorial e rede internacional. Mas segundo o governo brasileiro, uma coisa é cooperação, outra coisa é outro país tentar ditar como o Brasil deve conduzir a segurança pública. Esse é o ponto sensível na tese do governo brasileiro. E antes de entrar no risco político, eu queria que você comentasse aqui embaixo se você concorda com essa designação do PCC e Comando Vermelho sendo grupos terroristas. Esse assunto vai virar munição política. De um lado, vai ter gente dizendo, agora sim, os Estados Unidos vão ajudar o Brasil a enfrentar o crime organizado. Do outro, vai ter gente dizendo, isso é interferência estrangeira no Brasil. As duas leituras têm pontos importantes, e o desafio no meio desses pontos é esse: usar a cooperação para apertar o crime organizado sem abrir mão da soberania nacional. Daqui pra frente, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, mais investigações financeiras, principalmente contra empresas, pessoas e redes suspeitas de movimentar dinheiros dessas facções. Segundo, bancos e instituições podem ficar mais rígidos. Qualquer ligação suspeita pode virar problema maior. Terceiro, os Estados Unidos podem pressionar outros países a acompanhar essa classificação. Quarto, pode aumentar a troca de informações entre autoridades brasileiras e americanas. Quinto, políticos brasileiros vão usar isso no debate público. E sexto, as facções podem tentar se adaptar, mudar rota, mudar empresa, mudar laranja, mudar forma de movimentar dinheiro. Porque quando o cerco aperta de um lado, o crime tenta se mexer do outro. Esse é o jogo. Não é só polícia na rua. É dinheiro, é fronteira, porto, aeroporto, é empresa, sistema financeiro, é política, é geopolítica. O ponto que quase ninguém está falando é o seguinte: essa decisão dos Estados Unidos não resolve o problema sozinha. Não adianta chamar de terrorista se o dinheiro continua entrando no sistema. Não adianta mudar a classificação se a empresa de fachada continua funcionando. Não adianta discurso forte se fronteira continua vulnerável. Não adianta manchete pesada se o Estado não consegue seguir o dinheiro. Porque facção não cresce só pela força. Ela cresce quando vira negócio, quando lava dinheiro, quando compra influência, quando entra na economia normal, quando transforma medo em controle e quando transforma dinheiro ilegal em poder invisível. Por isso, o centro dessa guerra não é só território, é o caixa. Quem segue o dinheiro começa a entender o tamanho real do problema. E é por isso que essa classificação americana incomoda tanto, porque ela não mira apenas o crime armado, ela mira o dinheiro que sustenta tudo isso. Então, respondendo de forma direta, os Estados Unidos irão invadir o Brasil por causa disso? Não é o cenário automático e nem o mais provável agora, mas a classificação muda o nível do jogo. PCC e CV passam a ser tratados pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras. Isso pode gerar sanções, bloqueios, restrições financeiras, pressão internacional e investigações mais pesadas. E também abre uma discussão séria: como combater facções que já passaram há muito tempo de problema local sem deixar que outro país use isso como porta de entrada para interferir no Brasil. Essa é a pergunta que muita gente faz, porque o Brasil precisa enfrentar o crime organizado com força, mas precisa fazer isso com inteligência e capacidade de seguir o dinheiro. Por isso que entender como que funciona essa engrenagem de lavagem de dinheiro é tão importante. Por isso eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela agora para você entender como funciona a lavagem de dinheiro.